Olá pessoal, sou o Ronaldo, sou o pastor Batista, eu sou psicólogo especialista na área cognitiva comportamental. Quero falar um pouco hoje a respeito da depressão e da inatividade que faz parte do quadro depressivo. Um dos objetivos mais importantes com os pacientes depressivos é planejar as atividades, porque os pacientes, quando ficam deprimidos, eles se afastam daquelas atividades que davam sentimento de realização, de prazer e que melhoravam o humor. E eles acabam aumentando certos comportamentos, como ficar muito na cama, assistir muita televisão e não fazer nada de especial. E isso acaba mantendo aquela disforia ou acaba aumentando até mesmo esse quadro de tristeza. Então essa relativa inatividade, ela vai contribuir para que o seu humor fique cada vez mais deprimido, porque faltam a elas oportunidade de adquirir aquele sentimento de domínio, de prazer. Isso faz com que ela tenha mais pensamentos negativos, que por sua vez aumenta a disforia, aumenta a inatividade, que acaba se tornando um ciclo vicioso. Frequentemente os pacientes com depressão, eles acreditam que não podem mudar a forma como eles se sentem. Então é tão importante ajudar essas pessoas a reativar esse comportamento que acabou ficando mais inativo, né, por causa da depressão. Então, quando essas pessoas voltam a realizar as suas atividades, elas vão descobrindo que elas conseguem fazer, elas conseguem ter um certo tipo de controle sobre os seus sentimentos. E aí, então, ela consegue ter um maior controle sobre o seu humor, o que ela não acreditava que poderia acontecer, porque todo paciente deprimido, ele acaba perdendo a esperança de que aquela situação ela possa ser mudada. Então, só que a maioria dos pacientes com depressão, eles acham que primeiro precisam melhorar, precisam estar melhor, para depois voltar a fazer as suas atividades. Até mesmo porque se sentem muito cansados, né, desanimados. Então, quando na terapia a gente pede para o paciente retomar as suas atividades, eles vão dizer, olha, eu vou esperar melhorar, depois eu vou começar a fazer isso. Só que as pesquisas mostram que primeiro as pessoas realizam as atividades, ficam mais ativas primeiro, depois elas começam a se sentir melhor. Exatamente porque ao fazer alguma atividade, ela descobre que ela pode ter um certo controle sobre ainda as suas atividades que ela havia parado de fazer. E ao fazer essa atividade, ela recebe um reforço positivo, seja por ter realizado aquela atividade, seja porque alguém vai dar uma palavra de incentivo para ela. Então, isso vai aumentar a probabilidade daquele comportamento voltar a acontecer. Então é muito importante que quando alguém está com depressão, essa pessoa faça as atividades e ao fazer ela se sentirá melhor. Então é muito importante que a gente possa, na terapia, ajudar essa pessoa a programar a sua agenda diária, que dependendo do grau da depressão, ela estará provavelmente bem inativa. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos o que nós chamamos de ativação comportamental, ou seja, há uma planilha da agenda de segunda a domingo, e nessa agenda nós vamos descobrindo quais atividades que eram prazerosas para esse paciente e que ela sempre gostou de fazer, que dava prazer a ela, que dava o sentimento de realização e que ela deixou de fazer.
E nós vamos programando junto com o paciente essas pequenas atividades do dia a dia. Então, por exemplo, ela pode acordar ali pela manhã, se programar para tomar um banho, trocar de roupa, fazer um café. Então, por exemplo, se é uma dona de casa, ela pode se propor a limpar a casa ali por 10, 15, 20 minutos, né? Depois pode assistir um pouco de televisão, ver um pouco de internet e depois pode ir lá e fazer mais alguma atividade por poucos minutos. Então nós vamos alternando, seja atividade de trabalho, com atividade de descanso, pequenas atividades de lazer. E se isso for feito, né, de maneira progressiva, o paciente ele começa a melhorar exatamente por causa do sentimento de autoeficácia que vai sendo despertado e reforçado à medida que ele consiga fazer essas atividades. É bem importante nós entendermos que essas atividades precisam ser, essas atividades de trabalho precisam ser pequenas atividades mescladas com um momento de descanso, de lazer, com uma atividade física. E depois, à medida que esse paciente vai melhorando, essas atividades vão sendo retomadas em uma escala maior. É o que nós chamamos de ativação comportamental. Então, reforçando, é importante o paciente com depressão entender que primeiro ele vai realizar a atividade, ou seja, primeiro ele vai ficar mais ativo, depois elas começam a se sentir melhor. E não é o contrário, nós não podemos esperar ficar melhor para depois fazer as atividades, porque isso levará a pessoa a um sentimento maior de inutilidade, porque quanto mais parado ela fica, mais inútil e ineficaz e incapaz ela se sente. E com pequenas atividades, esse sentimento de autoeficácia ele vai sendo retomado, o humor vai melhorando e essa pessoa então encontra um caminho de saída ali para a depressão. Essa é uma das técnicas que nós usamos para trabalhar com pacientes depressivos. E aí, como são pequenos recomeços, às vezes a pessoa pode não dar muita importância. Mas eu vou fazer uma atividade física, eu só consigo caminhar 5 minutos, não tem problema. Ou então, pessoal, eu só consigo lavar uma louça ali por 10 minutos, está ótimo, né? Os pequenos recomeços não podem ser desprezados. E eu aprendo isso, por exemplo, num texto da palavra de Deus, lá de Zacarias capítulo 4, verso 10. Né? Zacarias capítulo 4, verso 10, só para você entender o que ele vai dizer ali, eu vou ler daqui a pouquinho, mas a nação de Israel tinha sido levada para o cativeiro em 587, o templo lá de Jerusalém foi totalmente destruído. E eles ficaram no cativeiro cerca de 70 anos. Mas quando se completou 50 anos, no ano de 438, foi permitido ao povo de Israel retornar, uma parte do povo retornar para Jerusalém para reconstruir o templo, a cidade, né? 537, então, os judeus, liderados por Zorobabel, eles retornaram e naquele ano mesmo edificaram o altar do templo e lançaram os alicerces daquele templo. Mas enfrentaram muita oposição, questões políticas da época, e essa obra ficou parada do ano 536 a 520 a.C., né? Essa obra ficou parada então por cerca de 15 anos. No ano de 520, então Deus enviou os profetas Ageu e Zacarias para falar com Zorobabel, que era o governador de Judá, porque eles estavam desanimados, com medo, e eles já havia 15 anos que a obra estava paralisada. Então esses profetas
deram uma palavra de incentivo, de motivação, cobrando uma atitude. E aí então o povo começa a reconstruir o templo. E 5 anos depois, o templo foi inaugurado. E aí uma das palavras que Zacarias, um dos profetas, falou ao governador de Judá, Zorobabel, ele disse assim: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é que me enviou vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Em resumo, o que ele estava dizendo para o governador de Judá era o seguinte: olha, tem gente aí que não está valorizando esses pequenos recomeços. Vocês colocaram, reconstruíram o altar, depois colocaram os alicerces, agora vocês vão recomeçar a construir o templo que foi destruído. Mas tem gente que não vai valorizar esse recomeço. Mas ele está dizendo, essas pessoas, eles vão ficar felizes quando eles verem o templo terminado por Zorobabel. E 5 anos depois dessa profecia, o templo estava reconstruído, houve muita festa, muita alegria. E Deus, ele trabalha na vida da gente progressivamente. Por exemplo, você vai ver Davi era apenas um pastor de ovelhas que cuidava lá dos animais do seu pai. E Deus pegou Davi, aquele jovem sem experiência, imaturo, e transformou ele nos maiores reis de Israel. A Bíblia vai dizer, por exemplo, lá em Mateus capítulo 13, que a palavra de Deus, o reino de Deus é comparado com um grão de mostarda, que ele é muito pequenininho, mas ele vai se tornar uma árvore maravilhosa. O que eu estou querendo dizer para você, queridos, é que quando nós estamos com um problema muito grande, às vezes nós pensamos que a solução ela pode vir do dia para a noite. Deus até pode fazer isso, mas Deus ele vai nos restaurando a partir das pequenas experiências. Então não devemos desprezar os pequenos recomeços. Se você não tem ânimo para fazer nada, fica deitado o dia todo, desanimado, com depressão, comece a fazer pequenas atividades. Você vai dizer, olha, mas parece que isso não tem importância. Tem, porque é a partir dessas pequenas atividades que Deus vai restaurar a tua vida. É assim que Deus faz conosco. Deus transforma a nossa dor em bênção para nós. Mas isso é um processo. Eu digo porque eu, quando passei pelo meu processo de depressão, eu fiquei tomando medicamentos durante 1 ano, né? Eu fazia pequenas caminhadas, era muito difícil caminhar no começo, né? Sentia o corpo muito cansado. Eu fazia pequenos serviços em casa, não conseguia fazer muita coisa, mas eu entendi que quando eu faço as pequenas coisas, elas geram em mim um senso de realização pessoal e me coloca no caminho da restauração. É assim que Deus fez com Israel. Construiu aquele templo, começou com alicerce, começou com gente desacreditada e de repente Israel voltou a ser a nação que era antes. Hoje Israel é uma das grandes potências mundiais, apesar de ser um dos menores territórios. Israel é muito pequeno como território, né? Como área geográfica é muito pequeno, mas Deus fez daquele país uma nação gigante, né? A partir das pequenas coisas. Então, volto a dizer, não despreze os pequenos recomeços. Deus tem um processo de restauração para a tua vida. Tá bom, querido? Deus abençoe em nome de Jesus.